Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Deus me impedirá, sua palavra é escudo, me protegerá. Confio em suas promessas e no seu amor. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. É maior que o Senhor. Olá, meus queridos, paz, saúde e prosperidade para você. Seja muito bem-vindo ao Agir de Deus em mais um momento com as nossas pérolas de sabedoria. Gente, eu quero convidar você para participar da nossa rede social do Instagram. Você ainda não segue a gente? Segue lá no Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá. Agindo Deus Quem Impedirá, aguarda você lá no Instagram, tá bom? Eu tenho feito lives, né, durante a semana e você poderá estar comigo nessas lives. E quando você não puder estar no ao vivo, você poderá assistir a gravação. Sempre eu deixo lá o vídeo para você assistir em outro horário e já estou recebendo muitas informações boas, maravilhosas, de pessoas que nos ouviram pelo rádio, pela internet e também no Instagram. Nossas lives estão sendo abençoadas. Sou grato a Deus por esse chamado e você faz parte dessa grande história, hein? Você que nos ouve, você faz parte dessa família abençoada. Seja sempre bem-vindo ao Agir de Deus, tá certo? Vamos então para mais uma pérola de sabedoria e hoje falando ainda sobre a história de Salomão e estamos aprendendo com ele muita coisa legal. Se você está aprendendo também, não esqueça de compartilhar este momento. Você que me ouve pelo rádio, divulgue esse horário para os seus amigos. E se você ouvir pela internet, seja no canal no YouTube, no Spotify, compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares, tá certo? Muito bem, Salomão, ele falava com ousadia, né, sobre seu sonho. Nosso sonho deve ser tão grande que não conseguiremos ficar calados. Assim deu com Salomão, aconteceu com Salomão. Em 2 Crônicas 2:5, ele disse: o templo que vou construir será grande. Amigo e amiga ouvinte, nosso sonho deve ser tão grande a ponto de fomentar conversas ao nosso redor. É isso mesmo. Esse é um ponto muito importante. Nosso sonho deve ser tão grande o suficiente para ocupar nosso tempo. Do contrário, não nos irá estimular. E deve tomar conta de nosso cotidiano, de nossos pensamentos e também de nossas conversas. Vejamos aqui as palavras de Salomão em 1 Reis 5:5. Diz assim: pretendo, por isso, construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai Davi. O seu filho construirá o templo em honra ao meu nome. Que coisa linda isso aqui, né? Ele estava aqui obedecendo, né, o que Deus já havia instruído o seu pai Davi. Que coisa linda. Então, quando nos apaixonamos, queremos contar para todos como nos sentimos. Simplesmente não conseguimos ficar quietos. Sentimos o coração arder de entusiasmo. Voltamos nossos pensamentos para a pessoa por quem estamos atraídos, não é? Eu lembro como se fosse hoje. Graças a Deus, tenho um casamento abençoado, mas lembro quando eu conheci a Eva, que é a minha esposa, né? A conheci na faculdade. Que gerou ali aquela química, aquele amor por ela, assim, que primeiro aquela paixão, aquela paquera na época, né? E gerou namoro, gerou o nosso noivado, casamento e assim por diante. Mas então o que acontecia? Como eu morava numa cidade e ela morava em outra, e a faculdade ficava na cidade dela. Então à noite, de segunda a sexta, eu ia para a faculdade de ônibus dos universitários, e daí no intervalo a gente se encontrava também na faculdade. Então a gente tinha aquela alegria de estudar e ainda se ver. Embora eu estava já no meu terceiro ano da faculdade,
e faltava mais um ano ainda, foi quando eu a conheci. Então, o último ano na faculdade que a gente se conheceu, e ela, na ocasião, ela era caloura lá, né? Ela é mais nova que eu na faculdade, mas a gente teve esse conhecimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu encontrava alguém que a conhecia, eu perguntava, e daí, como é que está a Eva? Ela está indo bem? Está tudo bem? Por quê? Você tem aquela paixão por aquela pessoa, então você quer saber de coisas boas daquela pessoa. Então, contar aos outros nosso sonho também anula a possibilidade de fracasso. Sabia? Tem uma história aqui que um dos grandes exploradores do Novo Mundo queimou os navios, diz a história, queimou os navios depois de desembarcar. Assim ele garantiu que sua tripulação enfrentaria o desafio que se levantava diante deles. Devemos agir da mesma maneira. Se sussurramos para nós mesmos, por exemplo, é melhor não contar a ninguém a respeito de meu sonho. Se eu fracassar, eles vão achar que sou tolo. Esse tipo de atitude cria uma ponte de volta ao passado. Então, não devemos fazer isso não. Tal comportamento divide nossa atenção e consome nossas energias e nosso entusiasmo. Ficaremos ocupados com coisas antigas em vez de nos voltarmos para o futuro. Então, meu amado e minha amada ouvinte, temos de contar nosso sonho às pessoas com ousadia. Isso faz toda a diferença para garantir nosso sucesso. Uma pergunta: por acaso o ouvinte se sente constrangido com seus sonhos? Lembrando que essa palavra sonhos eu estou me deduzindo a um projeto que você tem, um projeto de uma faculdade, um projeto profissional, um projeto ministerial, um projeto da sua empresa, dos seus negócios, um projeto familiar, enfim, projetos, sonhos. Então pense novamente a respeito deles. Algo está faltando. Nossos planos devem estimular o desejo em nosso íntimo. Eles devem fazer-nos acordar mais cedo do que as outras pessoas e levar-nos a dar continuidade ao nosso projeto todos os dias. É você que tem que fazer isso, se você está liderando esse projeto, esse teu sonho. Entendeu? Então é muito importante essa questão. Agora, o que acontecerá se eu fracassar? Se você fracassar, o que vai acontecer? Isso não irá ocorrer. Entretanto, entendo o que é necessário para estabelecer uma atmosfera de expectativa ao redor de minha vida. É verdade que aqueles que não esperam nada de si próprios ou para a sua vida vivem de acordo com as expectativas de outras pessoas. Isso aconteceu com o pai de Salomão. Davi contou aos seus irmãos, ao rei Saul e a todo o exército sobre suas intenções de eliminar Golias. Ele não podia retroceder. Declarou sua intenção com as próprias palavras. Creio, meus amados ouvintes, que algo notável acontece em nossa vida quando buscamos nosso sonho de maneira ousada, com confiança e dedicação. Os obstáculos se removem de nosso caminho. Aqueles que poderiam opor-se ficam constrangidos, mostram-se relutantes a resistir. Os duvidosos são forçados a expor-se ou a permanecer em silêncio. De qualquer maneira, isso nos ajuda. Quando mencionamos nosso objetivo, nossos inimigos ficam irrequietos e se revelam. Isso expõe suas estratégias e nos ajuda a preparar-nos para a batalha. Interessante que Noé, lembra de Noé? Noé anunciou que ia chover. Ele não podia retirar o que disse. Assim, sua fé passou a enfocar aquele objetivo. Ele não poderia mais usar a dúvida como refúgio. As pessoas estavam esperando para ver se ele realmente era profeta. Obviamente, não é necessário e nem mesmo aconselhável contar todos os detalhes de nosso plano.
Algumas partes dele exigem discrição e devem ser mantidas em segredo. Alguém pode estar pensando, sim, agora sim, pastor, agora eu concordo. Exatamente, você não vai contar tudo, você conta uma parte, porque isso é bom, tá certo? Agora, existem alguns acontecimentos milagrosos, vamos assim dizer, que acontecem quando declaramos nosso sonho com ousadia. Alguns acontecimentos, por exemplo, aqueles que acreditam em nós e nos apoiam ficarão estimulados. Desse modo, damos a eles o motivo e o propósito para participarem conosco. As tarefas deles se tornam claras e cancelamos qualquer outra opção ou alternativa em potencial. Também, aqueles que nos apoiam terão ideias criativas para nos ajudar. Essas pessoas irão lembrar-se de fornecedores, contatos e oportunidades de negócios, relacionados ao seu sonho, ao seu projeto. Porém, se permanecermos em silêncio e não mencionamos nossos objetivos, essas pessoas ficarão distantes e quietas, fechadas em seu mundinho limitado, Entendeu? Outra coisa importante, aqueles que se opõem a nós podem repentinamente mudar de ideia e decidir trabalhar conosco. A ousadia influencia as pessoas. Pense nisso. A ousadia influencia as pessoas. Ela transforma um obstáculo em potencial numa oportunidade de sucesso. Os fracos, geralmente, se tornam fortes na presença de pessoas ousadas. Nossas atitudes fazem com que outros descubram o reservatório invisível de energia, de entusiasmo e de propósito que permanece adormecido em seu íntimo. Os fracos geralmente se tornam fortes na presença de pessoas ousadas. Então, meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida ouvinte, ou seja, meus irmãos e amigos da fé, entenda, você tem que ter essa ousadia se você deseja crescer e influenciar pessoas. E o Espírito Santo vai te capacitar naquilo que depende de Deus. Nós precisamos da ajuda divina, com certeza. Nós vamos orar já, mas eu quero passar mais uma informação para você. Aqueles que discordam de nós são forçados a se expor publicamente. Ou seja, a reação dessas pessoas demonstrará isso. Aqueles que se opuserem a nós em particular, diante de nossa declaração pública, terão de reagir perante os indivíduos que tentaram influenciar-nos contrariamente. Neste momento, podem apresentar todos os motivos pelos quais, segundo eles, não iremos obter sucesso. Isso nos servirá de ajuda, pois, como diz um certo escritor, os infelizes geralmente nos fornecem ideias incomuns. Que Deus te abençoe com essas instruções. Eu encerro com a oração, mas amanhã tem mais, tá bom? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu estou muito feliz, Senhor, por estar podendo dar instruções para abençoar o teu povo, para abençoar os teus filhos, para abençoar os ouvintes e, é claro, para nos abençoar, Pai. Muito obrigado, Senhor. Espero, Deus, que do outro lado as pessoas estejam ouvindo e entendendo o que estou ensinando. Ajuda, Pai, a cada um deles, Pai, a entender e compreender esses ensinamentos para que eles tenham uma vida produtiva, frutífera e abençoada debaixo da bênção e da proteção divina em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Que a tua graça, favor e bondade nos acompanhe hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.